dia. É com muita alegria que nós estamos aqui mais um domingo para juntos adorarmos, celebrarmos o nome do Senhor. E hoje nós já queremos começar com testemunhos e com alegria no nosso coração. A nossa irmã Marinha venceu essa semana e ela vai estar compartilhando uma palavra aqui com a gente. Ela não vai cantar hoje conosco porque ela ainda está se recuperando, mas ela vai compartilhar uma palavra conosco antes de nós louvarmos juntos também. Quero cumprimentar a toda a amada igreja com a paz do Senhor, agradecer, irmãos, pela oração, pelo jejum, pelo comprometimento junto a Deus pela minha vida. E realmente o Senhor me deu um grande livramento, o Senhor me salvou, me curou ali naquele lugar, me deu força, acrescentou minha fé. E eu quero agradecer porque a igreja, ela, nesses momentos que a gente consegue perceber o quão real é a igreja, é o corpo de Cristo e a gente está inserido nele. E eu quero deixar uma palavra aqui do Salmo 68, versículo 19 e o 20, que diz assim: Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Em nome de Jesus, então, quero agradecer e dizer que eu estou aqui muito feliz, juntamente com a minha família, e agradecida. Gratidão é a palavra que se resume hoje no meu coração, por todas as coisas que o Senhor tem feito e pela igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Marinha. Você pode fechar os seus olhos onde você está. Vamos orar juntos ao Senhor, agradecendo Ele pela sua graça, pelo livramento do Senhor sobre a vida dela, sobre as nossas vidas, com tudo isso que tem acontecido, tudo isso que está acontecendo no meio de toda essa turbulência que nós estamos. Você pode fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nós somos gratos, Senhor Jesus, nós somos gratos, Senhor Jesus, nós somos gratos, Senhor. Nós entramos diante da tua presença, Senhor, com gratidão, com ações de graça, Senhor. Com ações de graça, Senhor, com ações de graça. Sim, Senhor, a gratidão é uma das armas que o Senhor nos deu. A gratidão é uma das armas que o Senhor nos deu e nós usamos dela nessa manhã, Senhor Jesus. Nos lembrando, Senhor, dos teus benefícios, nos lembrando, Senhor Jesus, da tua misericórdia e da tua mão, Senhor, que tem nos sustentado. Espírito Santo de Deus, nós derramamos nosso coração em gratidão. Nós derramamos nosso coração em gratidão, Senhor Jesus, diante de ti. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar juntos ao Senhor. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Você pode dizer: eu creio que, eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez, assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Pelo vale caminhas junto a mim, sei
bondade segue em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. E eu creio sim, e eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. É assim que lutamos, Senhor. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você pode dizer conosco? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Oh, levantamos nossas vozes em louvor e gratidão pelo que o Senhor já fez, pelo que irá fazer. Está sempre presente, tu estás sempre presente. Oh, Senhor, nós te agradecemos pelo rastro de bondade que o Senhor deixa por onde passa, Senhor.
Nós te agradecemos, Senhor, pelo rastro de bondade, de graça e de misericórdia que o Senhor deixa por onde passa. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, obrigado por tudo que o Senhor já vai fazer. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti. E nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Senhor está presente aqui. Aumenta a Tua presença, Senhor Jesus, nesta manhã. Aumenta a Tua presença nos nossos lares, Senhor, nas nossas casas. Aumenta a Tua presença, Senhor. Porque o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Aleluia. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 É quem Tu és. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Nunca falhou, nunca falhará, não. Nunca falhou, nunca falhará, não. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Nunca falhou, nunca falhará, não. Nunca falhou, nunca falhará, não. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Nunca falhou, nunca falhará, não. Nunca falhou, nunca falhará, não. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Nunca falhou, nunca falhará, não. Nunca falhou, nunca falhará, não. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Nunca falhou, Nunca falhará, não. nunca falhou. Esse é quem Tu és.
futuro, propósitos. Oh, depositamos, pois confiamos em Ti. Pois confiamos em Ti. Pois confiamos em Ti. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Nunca falhou, nunca falhará, não. Nunca falhou, nunca falhará, não. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Nunca falhou, nunca falhará, não. Nunca falhou, nunca falhará, não. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Nunca falhou, nunca falhará, não. Nunca falhou, nunca falhará, não. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Nunca falhou, nunca falhará, não. Nunca falhou. Esse é quem Tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Para encerrar, diga mais uma vez. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Aleluia. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. É uma alegria estar juntamente com os irmãos novamente, nesse dia especial, um dia que nós podemos estar na presença de Deus, em unidade, em comunhão, mesmo estando longe. E eu confesso que já estou saturando deste período de isolamento, este período que nós não podemos ter esse contato físico, assim, né, tão de perto. Temos uma saudade muito grande mesmo da igreja, de estarmos ali como corpo, unidos pessoalmente. Mas vamos continuar, vamos ver quanto tempo mais nós precisaremos ficar desta forma. E nesta manhã eu quero reforçar aos irmãos a respeito da obra da igreja. Esse final de semana muitos irmãos estão lá ajudando, alguns irmãos estão lá ajudando, e tem sido algo muito especial perceber essa disposição, essa disponibilidade, essa alegria em poder cooperar de alguma forma para o crescimento da obra. O projeto das cadeiras, ele continua, então procure o líder da sua célula. Se você não procurou ainda o irmão José ou o irmão Juliano, procure o líder do seu grupo Lar e Vida e diga ali que você quer, sim, ofertar uma cadeira, 2, 3 cadeiras, para o fechamento, né, desse propósito. Então, você pode estar parcelando, você pode estar fazendo de uma vez só, como Deus dirigiu o seu coração, como Deus dirigia a sua vida. Então, ore também pela obra, para que agora na reta final, né, acontecem tantas coisas. Então, ore pelos trabalhadores lá, ore pela entrega do material, ore pelos recursos financeiros,
Ore mesmo, irmãos, coloque isso na presença de Deus para que o Senhor venha prosperar o seu povo, para que hajam, sim, ofertas, disponibilidades, não, dos irmãos estarem ofertando de alguma forma para a conclusão da obra do novo templo. Está ficando muito lindo mesmo. Então, é um presente de Deus e quem recebe esse presente somos nós, né? Um lugar bonito, um lugar agradável para estarmos ali cultuando ao Senhor. Ore pela nossa nação. Continue orando, continue jejuando, continue colocando diante de Deus, que o Senhor exerça a sua misericórdia sobre a nação brasileira, exerça a sua misericórdia sobre as nações do mundo, este momento tão singular que nós estamos vivendo. A gente lê a história, né, do passado, tantas outras recessões aconteceram, tantas crises aconteceram, mas, na verdade, a gente sempre lê como história, né? A gente nunca lê como fazendo parte deste período, dessas circunstâncias. E hoje nós estamos nessa situação, em especial pelo Brasil, né? Parte econômica, parte da saúde, orar pelo nosso presidente, para que Deus dê sabedoria a ele nas decisões que ele precisa tomar. Nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte deste tempo, nós fazemos parte do nosso Brasil, e Deus dirige tantos profetas, tantos pastores, tantos homens, tantas mulheres. Deus pode dirigir você também. Então, se coloque nessa posição de um servo, uma serva de Deus, um profeta desse tempo, para que Deus possa, o Espírito Santo possa estar conduzindo você em uma oração específica pelo nosso Brasil, pela igreja do Senhor Jesus, por este tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos passando. E eu quero também, mais uma vez, agradecer pelo carinho, pela atenção dos irmãos. A Mara está conosco. E eu disse, eu queria vê-los chegar hoje aqui, porque na semana passada o João chegou aqui tão tristinho, né? E dessa vez era só sorrisos e agradecimento a Deus pelo grande livramento que Deus deu a Mara. Então, eu agradeço as orações dos irmãos mais uma vez. E é tão bom quando a gente pode, né? Te manda uma mensagem, faz uma ligação, coloca nos grupos e todo mundo prontamente já se coloca nesse lugar de intercessão e de clamor. Então, muito obrigada mesmo, isso alegra o nosso coração. E saber, né, que Deus ele é fiel, Deus ouve as nossas orações, o Senhor sabe de todas as coisas. Vai estar aqui no vídeo os dados, as informações a respeito da igreja, da conta, se vocês quiserem estar depositando o seu dízimo, fazendo através de transferência, depósito bancário. Aqui vai estar todas as informações da agência, da conta bancária. Se você quiser fazer também através de entregar as notas, se você não quiser fazer através de depósito, mas você quiser entregar em mãos, ligue, sim, mande uma mensagem para o meu WhatsApp privado e nós combinamos tudo isso e aí você pode estar fazendo. Eu vou estar terminando aqui, vou deixar apenas uma mensagem, uma passagem que o Senhor colocou no meu coração hoje, no meu momento de devocional. Eu vou abrir aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. E no devocional, a pergunta que estava sendo feita era o seguinte: você vê o que Deus vê? E aí tem uma ilustração de 2 prisioneiros que estavam em uma prisão, dentro de uma cela que contava apenas com uma pequena janela com grades. Ambos olhavam pela janela diariamente, mas um deles via apenas as grades, enquanto o outro observava as estrelas que estavam do outro lado. 2 pessoas podem estar olhando a mesma coisa, mas captar realidades totalmente diferentes. Uma pessoa que vive com uma visão negativa, pronta para focar em fragilidades, falhas e fracassos, não poderá ver a mesma coisa que a outra pessoa que vive com expectativa e está sempre pronta para receber algo bom da parte de Deus. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias respondeu: vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor disse a Jeremias: você viu bem, porque estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Nessa passagem, Deus mostra uma imagem a Jeremias e lhe pergunta: o
que você vê, Jeremias? E Jeremias responde: vejo um ramo de amendoeira. Ele não viu somente com seus olhos, mas sim teve uma visão daquilo que Deus estava para fazer. Ele não ficou em sua condição, nem em suas desculpas, ou na condição do povo de Israel, que nesse tempo estava vivendo desconectado de Deus, mas viu muito além da sua própria realidade. O que você vê? A amendoeira que Jeremias viu é a primeira árvore que floresce depois do inverno, anunciando uma nova temporada, a primavera. Essa árvore também é chamada de o despertador. Deus usou a visão de uma árvore para chamar a Jeremias e usá-lo como um despertador em meio ao seu povo. Deus nos chamou como sua igreja. Uma igreja que desperta as gerações, uma igreja que anuncia uma nova temporada, uma igreja que não está dando frutos uma igreja que está dando frutos com o novo que Deus está fazendo. O que você está vendo? Será que eu e você estamos olhando apenas as circunstâncias palpáveis ou próximas de nós? Ou será que nós estamos tendo aquele olhar, aquela visão, que nós podemos enxergar a mais? No meio da crise, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das incertezas, o que é que você está vendo? O que é que eu estou vendo? Nós somos a igreja. E a estação que nós estamos passando é sim uma estação de inverno, e nós não vamos negar isso. Nós não vamos fazer de conta que nós estamos numa grande estação. Não, nós estamos numa estação de inverno, aonde há frio, aonde há solidão, aonde há isolamento. Mas a próxima estação é Deus que nos diz. Então, confie no Espírito Santo de Deus, confie nas suas orações, confie, sim, que o Senhor sabe de todas as coisas. E a sua oração, ela faz uma diferença no mundo espiritual. Então, eu vou estar passando para o nosso pastor e dizer que nós vamos continuar nesse mesmo espírito, nesse mesmo propósito. Amém? Meus irmãos, quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor, dizer da minha alegria e de poder falar com vocês através desse vídeo, destas câmeras, e dizer como a Sandra já falou, da saudade que temos. Alguns temos visto de longe, outros temos encontrado na rua, outros temos nos encontrado de alguma forma, mas eu creio que estamos chegando aí no final para que nós possamos voltar à normalidade. E quero lhes deixar nesta manhã uma reflexão para esse tempo que estamos vivendo. Eu creio que nós devemos agir profeticamente em cima daquilo que estamos vivendo, como igreja, como nação de Deus. Amém? E eu quero lhes convidar nesta manhã para ler um texto que está no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 28, 29. Lucas 24, 28, 29, 30 e 31 da palavra do Senhor. Diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Texto dos 2 discípulos caminhando para Emaús. Se eu tivesse um título que mais ou menos é o tema que eu quero falar nesta manhã, eu diria que uma fé em tempos trabalhosos. Uma fé que é necessária para tempos trabalhosos, tempos do fim. E esse texto aparece aqui, meus queridos irmãos, aparece no momento em que o Senhor, depois da sua ressurreição, o domingo da ressurreição, o Senhor anda por 40 dias e ele começa a aparecer a seus discípulos. E esses discípulos estavam voltando para Emaús, estavam com seus sentimentos abalados, estavam com as circunstâncias deles, com muitas perguntas para o Senhor Jesus.
E, meus irmãos, eu vejo aqui algo extraordinário do Senhor Jesus, porque a beleza que o Senhor Jesus se manifesta para estes dois discípulos, um era Cleopas e o outro não tem nome. Eles iam falando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, que era a crucificação do Senhor Jesus. Meus irmãos, e eles estão dizendo, e o Senhor chega para falar com eles, e eles começam a caminhar, e eles dizem que ali em Jerusalém tinha acontecido algo especial naquele dia, algo terrível, que as autoridades e os religiosos tinham matado o Senhor Jesus. Esse é o texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, eu quero, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, e aquilo que nós estamos enfrentando hoje, em 2020, eu quero fazer um paralelo com isso. E quero lhes contextualizar o que estava acontecendo na Palestina romana, onde a Judéia, a Galiléia e a Itureia, elas eram governadas pelo Império Romano. E o Império Romano aqui na Judéia, o comandante-geral ali era Pilatos. E na Galiléia era o irmão de Filipe, o Herodes, era o que comandava na Galiléia. E nós vemos o seguinte, o Império Romano já estava governando há um bom tempo, e o governo do Império Romano não era um governo pacífico, era um governo violento. Era uma opressão que se vivia, e essas opressões se manifestavam em três aspectos para o povo de Deus que estava ali. Se manifestavam, primeiro, num governo político forte, ou seja, havia um ambiente político daquela sociedade da época, havia um pilar religioso, comandados ali pelos fariseus e as outras saduceus e tantas outras que existiam naquela época, e também estava atrelado uma opressão econômica. Essas três coisas, elas estão manifestas na sociedade da época. E, meus irmãos, os romanos, eles eram muito violentos. Eles eram um povo que estava governando ali e subjugava os judeus. E não era apenas a espada que se manifestava no povo romano. Eles usavam a cruz como algo terrível, algo que era deplorável, para entoar os medos diante daquela comunidade. Então, esses três aspectos, eu quero lhes chamar a atenção que o Senhor Jesus, ele confronta esses três aspectos quando ele é levado pelo Espírito até o deserto para ali. Ficou 40 dias jejuando, e quando vem a tentação sobre sua vida, o diabo usa essas três figuras para trazer a tentação ao Senhor Jesus. No capítulo 4 de Lucas, está claro, nós conhecemos a tentação no deserto. Mas a primeira que aparece ali é o diabo sugerindo ao Senhor na tentação que ele transforme pedras em pães. Ele queria transformar aquele momento, veja só, essa é a parte econômica que está governando aquela sociedade. E ele traz o aspecto do pão pelas pedras, a parte econômica disso, para que o Senhor se transforme na grande padaria do céu, ali, que se dê às pessoas pão e seja imposta uma parte econômica para governar. Não está sendo feito ali uma transformação, o reino dos céus é diferente. Mas essa parte econômica, o diabo trouxe para que as pessoas ali não fosse um reino conquistado pelo amor, fosse através da opressão, através do poder econômico, governar aquelas pessoas. E ele não parou por ali. Ele em seguida, ele disse, se me adorares, te dareis os reinos que foram entregues a mim. É o aspecto político, ou seja, o aspecto do poder político para governar, o poder político. E em terceiro ele falou, disse,
se te atirares do pináculo, foi até o pináculo e disse, atira-te daqui, para que eu possa, disse, que o Senhor dará ordem a seus anjos. É verdade, os anjos estão aos serviços da sua igreja. O Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito. Mas naquele momento ele queria que o poder religioso fosse através da imposição. O poder religioso que existia naquela época já era pela imposição. Que ele acontecesse um poder religioso pela imposição. Por que eu estou dando esse panorama sobre o caminho de Emaús? Porque, meus irmãos, esse aspecto o Senhor confrontou ali, antes de começar o seu ministério. Confrontou esses 3 pilares que existiam ali, naquele momento, sobre a dominação romana e sobre o aspecto religioso, o político e econômico, que governava aquele lugar. Meus irmãos, as verdades sempre estão manifestas no céu, mas existe uma correspondência com as coisas na terra. E eu quero, nesse momento, lhes dizer o seguinte, o caminho de Emaús, os dois discípulos que estavam caminhando, o Senhor eu fico realmente impressionado com a forma como o Senhor trata as coisas do reino. É algo tão especial, tão maravilhoso. O Senhor já estava ressurreto e ele poderia chegar para aqueles 2 discípulos e dizer, olha, eu estou aqui, vocês precisam ficar tranquilos, eu já estou aqui. O Senhor os acompanhou durante um bom período do dia, ouvindo-os primeiro as suas mágoas, as suas angústias e seus medos. Meus irmãos, eles não tinham medo apenas porque o Senhor Jesus tinha saído de cena fisicamente. Havia, dentro desse contexto, um medo sobre a parte econômica de cada um. Havia um medo sobre o aspecto social que vivia a Judéia, que viviam aquela comunidade. Havia um aspecto político que perturbava, havia um aspecto econômico que perturbava, e agora as referências tinham caído porque o Senhor Jesus não estava mais. Não era apenas a crucificação, tudo aquilo que eles viviam, meus irmãos. Eles não estão vivendo em Marte, eles estão vivendo naquela comunidade, eles viam a fome, eles viam a opressão, eles viam o que estava acontecendo. E o Senhor Jesus, da forma que Ele os trata, da forma que Ele os conduz, é algo extraordinário. Porque o Senhor Jesus faz o seguinte, Ele pega e começa a expor as Escrituras que estavam escritas nas Escrituras. Então, a primeira coisa que eu devo refletir neste momento, a visão, primeiro ela chega espiritual, para depois ela se manifestar materialmente, se manifestar fisicamente nesta terra. O Senhor, Ele teve paciência em expor as Escrituras, o que estava dito em todas as Escrituras, nos Salmos, nos profetas, no Pentateuco, a respeito do Senhor Jesus Cristo. E quando foi aberta a visão espiritual, aí nós temos aquele momento especial em que o Senhor faz menção de seguir viagem. Mas eles já estavam, a visão já se havia aberto deles, algo estava acontecendo naquele lugar pela eficiência da palavra do Senhor. E naquele momento diz que eles dizem, mas já é tarde, fica mais um pouco. Quantas vezes nós estamos orando e parece que o Senhor está longe, parece que não está ouvindo. E nós insistimos com o Senhor. Parece que o Senhor faz isso para nos abençoar tremendamente. Ele fez com a mulher samaritana. Parece que o Senhor não estava ouvindo, estava respondendo uma coisa que ela não queria, mas Ele estava ativando a fé daquela mulher. Ela estava trazendo ela mais perto para que o milagre fosse completo. Aqui Ele insiste em seguir viagem e eles pedem para que o Senhor fique um pouquinho mais, porque já é muito tarde. E aquele momento ele é tão bonito, porque o Senhor ainda, Ele bate na porta, mas o Senhor, Ele não se convida, Ele não entra arrombando, Ele precisa que nós queiramos a sua resposta, a gente queira a sua voz. E naquele momento, os dois pedem para o Senhor ficar um pouco mais.
E o que me chama a atenção desse texto, que a palavra diz que enquanto foram para a mesa, e quando o Senhor partiu o pão, se ele abriu o entendimento, se eles abriu a visão daquilo que o Senhor estava trazendo para eles, sobre o momento espiritual daquele lugar. Se eles abriu a visão, a ressurreição apareceu patentemente para eles. Apareceu a visão do reino, o poder do reino. E o que tem a ver isso com o momento que estamos vivendo no Brasil? O que tem a ver isso com isso? Meus irmãos, as mesmas forças que o Senhor Jesus confrontou, nós estamos confrontando aqui no Brasil. O poder político, o poder econômico e o poder religioso. Porque o poder religioso, ele tem uma figura muito forte dentro desses momentos que estamos vivendo. E, meus irmãos, eu quero lhes chamar a atenção para o panorama no Brasil, o panorama contemporâneo que o mundo está vivendo. Veja só que o livro de Apocalipse, no capítulo 3, descreve 7 igrejas, que elas querem dizer, elas trazem um panorama, essas 7 igrejas, de 7 tipos de crente que em todas as épocas existe. Essas 7 igrejas são 7 estruturas de crentes que existem em todas as épocas. Mas também essas igrejas se manifestam profeticamente sobre os tempos. E a igreja de Laodiceia, que é a última igreja que fala ali no livro de Apocalipse, ela está referida para tempos trabalhosos, tempos de dualidade, de falsificação, de mornidão. Mas veja só o que quer dizer Laodiceia. Laodiceia quer dizer, ela tem a definição de Laodiceia, ela nos fala de tempo de valorização humana. O povo no poder, quer dizer, direitos humanos é outra tradução. Direitos humanos e o povo no poder. E essa conotação da sociedade, o povo no poder, direitos humanos, é a conotação que nós estamos vivendo. Hoje foi dado vozes a todo ser humano através das redes sociais, empoderamento das comunidades, empoderamentos da mulher, empoderamento de tantas situações sociais que nos acompanhamos. E o povo no poder é totalmente contra o que a Bíblia diz. A Bíblia é teocrática, onde o Senhor disse, eu sou o cabeça da igreja. Então, quando nós vemos esse aspecto no Brasil, esse aspecto no mundo, essa igreja de Laodiceia diz muito, não é o alvo hoje de falarmos dela, mas ela é uma igreja que tem um coração que não está ajustado. Ela está embebida nas situações que ela está vivendo, uma igreja rica, uma igreja que não tem falta de muita coisa, diz a palavra, ela estava situada naquela época, na região que hoje seria Turquia. Ela tinha um canal comercial com o Mar Egeu, ela estava numa rota de comércio, ela tinha bancos, ela tinha uma economia próspera, eles produziam ali, a parte da medicina era também adiantadíssima naquela época para essa cidade. Então, eles tinham vários atributos que os conduziam a que achavam que tinham muita coisa e não tinham nada. Então, Laodiceia aparece como para uma igreja de tempos trabalhosos, tempos como estes, que você, de muita insegurança, de situações que não se completam, só que tem a ver isso com Emaús, que tem a ver com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ponte que eu estou fazendo
Porque, meus irmãos, a Palestina daquela época também sofreu as mesmas, na sua, mantidas as proporções e os sinais dos tempos, ela sofreu um poder fortíssimo, político, naquela época, um poder econômico que subjugava, e o poder religioso que não cumpria a sua função naquele momento. Então existe uma parte religiosa que ocupa um lugar e que não cumpre a função. E o Senhor Jesus, quando faz, ele chega por aquele momento, ele vai até aquela direção dos seus discípulos e os orienta pelas Escrituras, depois senta na mesa e parte o pão. Esse partir o pão, que é a manifestação física do que eles estavam vendo, ou seja, a visão foi aberta. Engraçado que foi, ou seja, a Bíblia diz isso de uma forma muito clara, que foi no partir do pão. Então, veja só como a nossa unidade, a nossa comunhão, ou a nossa forma como nós nos inclinamos para a comunhão, como nos inclinamos para o relacionamento de uma comunidade, a nossa unidade, ela nos abre os olhos sobre o futuro da nossa fé. Disse o livro de João, no capítulo 5, versículo 4, ele diz, é a nossa fé que vence o mundo. Só que ele está falando num contexto de amor, num contexto de serviço. O Senhor Jesus, quando ele rejeitou totalmente aquela tentação, ele disse, eu farei tudo isso através do serviço, através do sofrimento. Eu farei isso através da cruz do Calvário. Então, se o Senhor teve para aquela época uma solução extraordinária para a sua igreja, abrindo os olhos dos seus discípulos, abrindo a parte espiritual, agora ele termina o caminho de Emaús com uma menção à ceia, com uma menção ao corpo de Cristo, com uma menção à unidade. E vou lhe dizer, nesse tempo que todo mundo fala tudo o que quer, no momento que nós ouvimos coisas que afetam o nosso coração sobre a nossa nação, nós ouvimos que a pandemia está nos ameaçando, não é mais o Império Romano, mas é uma pandemia, é a opressão econômica, é a opressão política, é a ausência de uma manifestação religiosa correta, muitas vezes em comunidades. Tudo isso está espalhado sobre nossas vidas. Agora, eu vou dizer uma coisa, sabe quando também, se eles abriram os olhos, quando eles falaram todos os temores para o Senhor Jesus, colocaram toda a sua visão equivocada que estavam vendo, e ali eles pararam de olhar para si mesmo. E quando pararam de olhar para si mesmo, eles conseguiram ver Jesus. E nesta manhã, que nós estamos meditando sobre isso, muitas vezes a nossa visão de fé está ofuscada, porque estamos muito preocupados conosco. O que vamos comer amanhã? Nosso futuro como será? E não conseguimos sair para nos doar ao serviço de uma comunidade. Não conseguimos sentir o que alguém está sentindo. Não conseguimos nos doar, porque estamos com medo do futuro. As informações que chegam, como chegaram esses discípulos, eles dizem para Jesus, você não ouviu o que aconteceu em Jerusalém? Como as autoridades procederam? Como os religiosos procederam? Como os políticos procederam? Aquilo impactava o coração das pessoas que moram na comunidade. E nós hoje estamos sendo impactados pelas notícias, pelos problemas da nossa nação, pelo futuro que está sendo antevisto pelos profetas do caos de plantão, por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas só tem uma solução para isso. Aquela solução, quando o Senhor partiu o pão, Ele diz, a solução está nós, crendo naquilo que o Senhor nos está nos dando como comunidade.
E aí quero abrir um parênteses, porque é possível que nesses dias, muitos de vocês olham muitos programas, assistem muitas coisas. Agora, Deus está nos dando uma palavra para a nossa comunidade. E nós, ainda que o Brasil esteja assim, ainda que muitas comunidades têm as suas realidades particulares, cada comunidade. Nós estamos com uma expectativa, estamos terminando de arrumar um templo novo, mas nós estamos com uma expectativa do que Deus está fazendo e fará. Essa é a expectativa da nossa comunidade. Nossa comunidade está com uma palavra específica do Senhor Jesus. Nós estamos orando pelos outros, nós estamos tentando manter nossa unidade, que é o partir do pão, onde existe revelação, onde existe confiança, ainda que todo esse aspecto, que ele é conjuntural, que afeta todo mundo, nós temos uma arma. Essa arma de fé, ela está alicerçada na unidade do corpo de Cristo. Então, o Ministério Vida, você que está conosco, que nós estamos orando juntos, nós estamos com uma visão. Deus tem nos dado, alegrado o nosso coração, nos dando um lugar para congregar tão especial. O Senhor tem nos dado recurso, tem nos dado tantas coisas. Você precisa entender o que está acontecendo nesta comunidade, que não é a mesma coisa que está acontecendo em outras. Cada um tem mais ou menos as suas oportunidades com Deus. Mas Deus está nos dando uma oportunidade especial. E Ele está nos abrindo a mente nesta manhã para que você creia. Assim como esses discípulos foram impactados pela palavra profética do Senhor Jesus Cristo, mas quando Ele partiu o pão, aí a parte física, aquilo que nós vivemos, assim como estavam as circunstâncias oprimindo aqueles discípulos, o Senhor partiu o pão para que eles vissem. E quando Ele partiu o pão, aquela unidade, se Ele abriram os olhos. Eu quero que nesta manhã o Senhor possa te abrir os olhos para as oportunidades que estão à vossa frente. Para que você possa abrir os olhos para que o reino, assim como o Senhor Jesus confrontou esse poder daquela época, o Senhor nos dá hoje entendimento para viver nesta época de tempos trabalhosos, não apenas sobre o Brasil, sobre o mundo que está acontecendo. E eu quero nesta manhã que você possa deixar aos pés do Senhor as vossas preocupações, vossos medos, porque o Senhor está chegando na tua casa nesta manhã e Ele quer seguir em frente, mas você pode dizer: Senhor, fica mais um pouco, para que nós possamos partir o pão e para que nós possamos ver o que tu vês, enxergar o que tu enxerga. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E nesta manhã, eu quero que você coloque na presença de Deus as vossas angústias, vossos medos, vossos desafios, para que, assim como esses dois discípulos que estavam caminhando, estavam vendo as circunstâncias daquela cidade, daquela nação, estavam apavorados pelas situações políticas, pela parte econômica, pela parte religiosa, por tudo que estava acontecendo. Mas houve ali algo muito lindo. A comunhão, o partir do pão, me importar com o que está acontecendo na minha comunidade, me importar com o que está acontecendo na minha família, me importar com o que está acontecendo ao meu redor, abre meus olhos espirituais, porque tira o medo e me faz avançar. Por favor, curve a sua cabeça onde você está, que quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela sua graça. Nós oramos nesta manhã, Senhor Deus, para que nossos olhos vejam, para que a parte física do partir do pão, que é aquela fé por obras, é aquilo que o Senhor me permite ver e fazer, Ele possa se manifestar em cada lar que está me assistindo. Neste momento que sejam quebradas as palavras que estão sendo jogadas nesta nação, palavras de morte, palavras de incerteza, que caiam por terra nesta manhã,
Eu ministro sobre cada vida ali, a vida do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro nesta manhã o poder de Deus, que sejam quebradas as orações contrárias, que sejam quebradas a incredulidade, que sejam quebradas todos os cercos malignos de palavras que nesta nação foram jogadas sobre cada família, sobre cada comunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que tenha uma semana abençoada. Que Deus vos abençoe. Estou vindo do nosso templo, onde estão vários irmãos ali nos ajudando, e estamos muito alegres com isso. Deus vos abençoe.